Hoje, dia 14 de julho de 2020, eu completo 62 anos. E uma coisa interessante, quando a idade chega pra a gente passa a esquecer o que comeu no almoço, mas se lembra perfeitamente de fatos que aconteceram há 20, 30, 40 anos atrás. É estranho isso, essa memória recente diminui, mas aquela memória mais regressiva, ela se aflora. E eu estive hoje lembrando de algumas coisas, algumas histórias de minha vida, né? Que de vez em quando vem à minha mente, né? E uma delas é a história desse rádio. É um rádio de procedência alemã, um rádio Telefunken. Esse rádio foi fabricado em 1954, ou seja, 4 anos antes do meu nascimento. E na época, a minha mãe estava grávida de uma menina e o meu pai, aconteceu que ele conheceu uma mulher, uma tal de Benedita, e deu uma paixão repentina nele e ele resolveu fugir com essa mulher. Abandonou tudo. Abandonou minha mãe grávida, abandonou, ele já tinha uma pequena indústriazinha de fubá, canjica, farinha, e largou tudo. Na madrugada, na calada da noite, ele e essa mulher fugiram para São Paulo, deixando tudo para trás. E o plano deles, naquele devaneio, era ele iria trabalhar de motorista particular em São Paulo e ela iria trabalhar de empregada doméstica, não é? E eles iam viver esse amor repentino deles. Pegaram o trem em Araguari com destino a São Paulo. E durante a viagem, ele encontrou um senhor e, conversando, ele acabou contando o que estava acontecendo. Aí o senhor falou para ele: rapaz, deixa de loucura, volta para sua família. Que loucura é essa? Mas ele já, naquele intuito de continuar o plano, levou adiante. Mas aquilo já deu uma balada nele também, aquele conselho daquele senhor, não é? E então, chegando em São Paulo, começaram a procurar esse emprego, né? Ele procurando emprego de motorista e ela de empregada doméstica. Mas o que aconteceu? A vida não é fácil hoje, nunca foi. E foi muito difícil eles conseguirem emprego, sem experiência, sem vindo de outro estado, não é? Então, eles ficavam lá. Tinha um pouco de dinheiro que ele tinha levado, né? E não era muita coisa, né? Então ele, andando pelas ruas, encontrou esse rádio lá numa loja. Em 54, não é qualquer pessoa que tinha um rádio. Era um bem mesmo, todo mundo sonhava em ter um rádio. E ele viu esse rádio e resolveu comprar o rádio. Comprou o rádio e levou. E outra coisa que ele comprou foi essa faca. Uma faca inoxidável. Em 1954, principalmente em cidade de interior, não existia faca inoxidável. Eu me lembro que, quando eu era criança, tinham que passar areia, areava os garfos, as facas, porque eram feitos de um metal que enferrujava. Então tinha que lavar, que arear os talheres. E então ele comprou essa faca, uma faca suíça. Tem até o Made in Suíça aqui, né, escrito nela, né? Uma faca de 1954 junto com esse rádio. Mas seguindo a minha história, ele andando, o dinheiro foi acabando e eles procurando o emprego, até que chegou um momento que, já mal alimentados,
essa mulher desmaiou na rua, de fraqueza. E aí, depois do desmaio, a dentadura dela saiu da boca. E o meu pai já estava meio abalado com aquilo. Quando ele viu a dentadura fora, ele não sabia que ela usava dentadura. Aí aquilo foi a gota d'água para ele vir embora de volta para Araguari. Aí, o que aconteceu? A minha mãe não queria aceitar ele mais, de jeito nenhum. Não, isso é inaceitável. Mas em 1954, mulher desquitada era uma desonra para a família. Não é como é hoje, que as pessoas se unem e separam e não fica mácula nenhuma. Na época ficava uma marca muito grande. Então eu tinha um tio em Goiânia, irmão da minha mãe, era um homem assim de baixa estatura, mas muito corajoso, muito valente. Esse tio meu, ele era piloto do governador. Naquela época, era o avião Teco-Teco. Teco-Teco, para quem não sabe, é um avião com hélice de madeira. Um avião que cabe, acho que 2 pessoas, Teco-Teco. Ou 2 ou 4 pessoas, um avião muito pequeno. E esse avião caiu com ele durante 13 vezes. O avião apagou no ar com ele. Inclusive, ele tinha as mãos queimadas, porque numa das vezes que o avião apagou, ele pegou fogo. E ele aterrissou o avião em chamas, né? Ele era de pequena estatura, mas um homem muito valente mesmo, que não tinha medo de nada. E ele chegou a ser até delegado de polícia, apenas com 4º ano primário. Porque naquela época, o que valia era a bravura, e isso para ele não faltava. E ele, nesse então, quando ele soube que meu pai voltou, ele pegou uma mala, colocou um vidro de perfume dentro, que ele sempre andava com um vidro de perfume. Onde ele viajava, ele colocava um vidro de perfume e uma metralhadora. Não sei, deveria ser uma Thompson, né? Aquela usada na década de 30. E partiu em direção a Araguari para tentar fazer a união dos dois novamente. E chegando lá, com aquele argumento, ele acabou fazendo com que os dois voltassem, né? E vieram embora. Aí então, a minha mãe não queria mais filhos, porque essa menina deu muito trabalho para ela, muito trabalho mesmo. Eu lembro que ela amarrava as cadeiras tudo com prego no chão para ela não arrastar, porque subia em tudo. Ela deu muito trabalho. Ela nasceu um pouco atrasada e ela tinha um pouco de um problema de disritmia, uma leve disritmia. E eu não sei se isso, mas minha mãe não queria mais filhos. Então ensinaram para ela em fazer uma lavagem. Ela comprou na farmácia eu lembro dessa botijinha lá em casa, era uma botijinha de borracha com um bico, punha água quente e fazia uma lavagem vaginal com essa água quente. Mas ensinaram errado, porque diz que a água quente, em vez de atrapalhar a fecundação, ajuda. E foi aí que eu vim ao mundo em 1958, 4 anos depois do evento do rádio aqui. E aí eu nasci, não é? E o filho, quando vem, acaba sendo bem-vindo, mesmo que ele seja escapulido, né? E eu devo então a minha vinda aqui a esse tio meu. Ele sempre foi um homem de pouca conversa, sisudo. Eu tentei me aproximar dele diversas vezes, até por isso, porque eu sabia que foi a atitude dele que me trouxe a esse mundo. Mas ele nunca abriu a guarda para mim, não. Mas eu não tenho rancor nenhum disso, não. Acho que é a maneira de ser dele, não é? Uma pessoa que sofreu muito na vida também. E aí, então, o que aconteceu? Eu ficava em casa, minha mãe era professora primária, e ela trabalhava, saía cedo para dar aula, e eu ficava sozinho em casa.
E a única coisa que tinha na minha casa, minha família não tinha mobília quase, nada. Não tinha chuveiro elétrico, embora ele tivesse condição de comprar, mas a nossa vida foi sempre muito assim, muito miserável mesmo. A única coisa que tinha na minha casa que era digno de nota era esse rádio e essa faca. E ela ligava o rádio. Esse rádio, ele tem uma luzinha aqui, ela fica, ela fica verde quando liga. Eu vou até tentar ligar agora, ver se ele... Ele demora uns 5 minutos para esquentar. Ele às vezes pega até uma rádio. Eu ainda vou tentar mandar arrumar esse rádio. É um rádio de válvula. Vou tentar mandar arrumar ele mais na frente. Mas ele pega uma rádio distante, só um rádio AM. Mas aí ela saía e me mostrava a luzinha, falava: olha, isso aí é um olho, ele tá te olhando, vendo o que você vai fazer. Não faz arte aí não, sabe? Então eu ficava de olho no rádio, porque a minha irmã eu devia ter na época uns 4 anos de idade, minha irmã já mais velha, com 7, ela ia para a escola, né? E eu ficava em casa, porque o colégio, o grupo escolar não aceitava criança muito jovem na época, tinha que inteirar 7 anos para entrar na escola. Aí eu ficava de olho no rádio, o rádio ligado. E naquela época, em 62, 64, só tocava música boa no rádio. Eram músicas italianas, francesas, músicas inglesas, né? E músicas nacionais. Na época, para se cantar, tinha que ter voz mesmo. Não, era impossível um cantor que não tinha uma voz potente cantar, conseguir fazer sucesso. Naquela época até um empresário disse para o Roberto Carlos: você arruma outra coisa para você fazer, porque a sua voz é uma voz pequena, você não vai conseguir fazer sucesso com isso. Mas o tempo estava mudando, né? A época mudou, tudo muda. E então, na época era assim. E eu ficava ouvindo rádio. Talvez daí tenha vindo, porque dizem que a personalidade de uma pessoa se forma até os 5 anos, né? E até os 5 anos, o que tinha na minha casa era o rádio, o que eu ouvia era aquelas músicas e aquilo me influenciou. E talvez por isso eu goste tanto de cantar assim até hoje, não é? Muita gente fala até que eu tenho talento, né? Não sei. A luzinha já acendeu, não dá para perceber, mas ela já está acesa. Mas como eu ia dizendo, aí foi daí que eu comecei a gostar de música, não é? Porque era a única coisa que tinha. Eu era muito sozinho, minha mãe tinha muito ciúme de mim. Eu me lembro que eu não saía de casa, ela não deixava. Ela tinha medo. Na época não era como hoje, as crianças podiam brincar na rua. Mas eu lembro que a primeira vez que eu dei a volta no quarteirão de casa sozinho, eu tinha quase 7 anos de idade. Então eu fui criado muito preso. E isso foi uma coisa muito boa, porque por um lado a gente tem que conhecer a escuridão para dar valor na luz. E como eu não conhecia a liberdade, hoje eu dou um grande valor à liberdade. Eu gosto de sair, de andar, de ser livre, sabe? Então a liberdade para mim tem um significado especial, porque eu conheci esse lado de não ter liberdade. E é como a visão, não é? A gente levanta e nunca pensa que é tão bom poder ver tudo. Eu lembro uma vez, eu fui num final de ano, meu avô fez um jantar e eu fui também. E eu comi lá uma carne de porco na época, e aquilo não me fez muito bem, eu tive uma alergia àquilo. E minha mãe levantou de manhã e foi dar aula, e eu fiquei sozinho em casa, como sempre. Só que eu estava dormindo nesse momento. E me deu um inchaço no corpo e meus olhos se remelaram e ficaram fechados. A remela travou o olho. E eu levantei
A hora que eu tentei abrir o olho não abriu, não enxerguei nada. Aí eu saí pela casa batendo a cabeça daqui, dali, com muita dificuldade. Eu cheguei na porta e consegui gritar o vizinho. Tinha uma tinturaria que tinha do lado da minha casa. E tinha umas moças lá que passavam roupa, lavavam e passavam roupa. E elas vieram, me pegaram e passaram água morna no olho até que descolou aquela remela e eu consegui ver. E isso foi outro fato que aconteceu na minha vida que eu achei que foi muito bom, porque eu conheci a escuridão. Então hoje eu dou muito valor na minha visão, que coisa boa você poder ver tudo. E muita gente não pensa nisso, não é? Muita gente nunca, sempre teve a água na torneira, só sente falta quando a água acaba, não é? Então, aí daí que veio essa minha lição de vida, né, que eu trago comigo até hoje. E por que eu canto? De onde é que veio? Muita gente pergunta, mas de onde veio esse dom de você cantar? Foi herdado? Na minha família, eu pelo menos não tenho conhecimento assim, ao vivo mesmo, eu nunca vi ninguém da minha família cantar. Meu pai nunca assoviou, minha mãe também, era uma vida comum. Mas antes de que eu nascesse, existia uma história, não é? E eles contam que o meu bisavô era italiano, meu avô também era italiano. Então meu avô veio da Itália com 6 anos de idade. E diz que o meu bisavô, o Luigi Chiovato, ele era filho único também. E ele era um rapaz muito bonito, olhos claros, loiro, e a mãe dele tinha muito ciúme dele. Então a mãe dele trancava ele em casa. Isso, na Itália tinha aquelas casas de sobrado, então ele subia para o quarto, ela trancava a porta para ele não sair. E o que ele fazia? Ele pulava a janela, descia e ia fazer serenata. Essa é a história que me contam, né? Daí o governo italiano estava passando uma época muito difícil, a economia muito difícil. Aí então o governo resolveu dar passagem para quem quisesse vir para o Brasil, para a América, substituir a mão de obra escrava, porque foi logo que aconteceu a Lei Áurea que surgiu essa oportunidade dos europeus virem para o Brasil para substituir a mão de obra escrava nas lavouras de café em São Paulo. Então a viagem, naquela época, né, a viagem foi a pé. Foram 3 meses de viagem, 2 meses atravessando a Itália a pé, levando tudo que eles conseguiam, e 1 mês no navio a vapor, do porto de Gênova ao porto de Santos. E dizem que aquela história que apareceu na novela do Terra Nostra, em que o menino cai na água, no mar, aquilo aconteceu com meu avô, com 6 anos, ele caiu no mar. Aí eles pegaram ele com aquele gancho, trouxeram ele, né, deram uma boa surra nele. E assim foi. E quando esse Luigi foi casar, ele arrumou uma namorada, né? E a mãe dele falou: você não pode casar com meu filho. Meu filho não trabalha, coisa e tal, tentando desincentivar a moça a se casar. Aí ela disse que não tinha problema. Io lavoro por noi due. Ela dizia que ela ia trabalhar pelos dois. E casaram e aí vieram para o Brasil e eles trouxeram, na época, o patrimônio que eles tinham na Itália eram penas de ganso. Pegaram aquelas penas de ganso que tinha muito valor na época para fazer travesseiro, colchão, e eles vieram trazendo essa fortuna que eles tinham, que eles traziam da herança, o patrimônio que eles tinham era esse. Chegou no Porto de Santos, desceram, deixaram a bagagem no cais e foram andar na cidade. E quando voltaram, não tinha mais nada. Levaram tudo, roubaram tudo deles. Ingenuidade, talvez, porque na Itália não existia ladrão. Então eles conheceram os ladrões aqui no Brasil. Desde aquela época já tinha ladrão aqui no Brasil. E então ficaram só com a roupa do corpo. Aí foram trabalhar na lavoura de café. O meu avô tinha uma irmã com 12 anos e ela trabalhava e ganhava igual um homem, porque ela rendia igual um homem. Eu penso que esses italianos não passaram, porque
você ter um patrão que tinha um escravo é meio complicado, né? Então é um tratamento muito hostil. E o salário era tão pequeno que eles tinham de ajuntar o salário de toda a colônia para poder comprar comida, porque o salário de um só não dava para nada. Então ajuntava todo mundo e comprava comida na feira. E a expressão carcamano, uma expressão ofensiva para os italianos hoje, carcamano. O que significa carcamano? É porque eles iam na feira e não tinha balança naquele tempo. Tinha um saco de cereal, enfiavam uma cuia dentro do saco e davam uma balançada para aquele excesso cair de volta dentro do saco. E quando eram os italianos que iam fazer a compra, eles diziam, não, 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 carcamano, carcamano, para vir mais um pouco de cereal, que aquilo já dava para alimentar mais uma pessoa. Então isso é uma expressão ofensiva para o povo italiano, carcamano. A gente vê muito falar, esse carcamano, né? Mas o que aconteceu? O italiano não tem medo de trabalho, eles pegavam duro mesmo. E com muito custo, eles conseguiram comprar uma terra. Eles desmatavam uma parte da terra e o fazendeiro dava uma pequena parte para eles. Eles começaram a plantar café nessa terra. E vinha o fiscal na época era o coletor de impostos, vinha para cobrar o imposto dos italianos, né, da produção do café. Aí eles falavam assim, per favor, senhore, non ritorna mai qui, não volte mais aqui. E quando o fiscal insistia em voltar para cobrar o imposto, um dos italianos dava uma enxadada na cabeça do fiscal, acabavam de matar ele, abriam uma cova, enterravam no meio da lavoura de café e continuava o serviço. É um crime, é uma vida dura, porque o que faz a pessoa ficar dura é a própria vida, as dificuldades que a pessoa passa na vida. E eles tinham que sobreviver, não tinha outra maneira. Se fosse pagar imposto, não dava. E com o tempo acabou os fiscais desistindo de cobrar imposto dos italianos, porque o fiscal que ia lá não voltava. Aí, mais tarde, a situação difícil, um dia eles escreveram para a Itália, que ficaram alguns parentes lá, perguntando como é que estava a herança que tinha, eles tinham herança para receber lá. E os parentes italianos responderam aos daqui, sim, tem uma herança, foi deixado uma perua chocando 12 ovos e goraram 13. Quer dizer, o ascendente deles lá deixou, foi dívida. E a vida continuou, não é? E aí meu avô casou com minha avó, foi para Minas Gerais e teve 8 filhos lá, uma vida muito difícil. Meu pai também teve uma vida muito difícil, naquela época que se calçava um sapato com 12 anos de idade. E meu pai tinha 2 cicatrizes assim, de dente que infeccionou até furar a pele, sabe? E não tinha dentista, não tinha nada, muito difícil a vida mesmo. Então, a parte, talvez, da música que eu herdei tenha sido desse Luigi, que eu nem cheguei a conhecer, mas ele gostava muito de cantar, de trabalho ele não gostava. E tem o lado da minha mãe também. Minha mãe nunca cantou, eu nunca ouvi ela cantar, mas dizem essa história, ela já cantou. O que aconteceu? Minha mãe era muito pobre, mas pobre mesmo. O meu avô, por parte de mãe, era alcoólatra e ele morreu de bebê. E minha avó sofreu muito na mão dele. Ela teve 5 filhos, criou sozinha esses 5 filhos, costurando para fora. E quando foi um dia, o filho mais novo dela, Milton, ele tinha um talento especial para arrumar coisa velha, para consertar, sabe? E um dia a máquina dela estragou. E ela desesperada saiu para ver se arrumava algum recurso para arrumar a máquina, porque aquele era o ganha-pão. E quando ela chegou, o Milton era um menino, criança, tinha desmontado toda a máquina dela. Ela pôs a mão na cabeça, desesperada, e sem saber o que fazer.
e ele conseguiu montar a máquina, sobrou peça e ainda arrumou a máquina voltou a funcionar. E então, essas passagens são histórias que a gente foram contadas para mim. E um dia minha avó, esse meu avô chegou bêbado em casa e sempre agressivo, pegou um machado para sentar na minha avó. E minha avó disse para ele: olha, vamos acabar logo com isso. Desce esse machado em mim que a gente acaba com isso, com essa história, sabe? E minha mãe conta que quando ela tinha 4, 5 anos, ele chegava bêbado em casa e dizia: ah, essa aí nem pra puta vai prestar. Então, é uma coisa que marcou muito a vida dela. Ela até chorava quando contava esse fato, né? Naquele sofrimento que ela também passou, ela dizia que o pai dela tinha razão, que nem para isso ela prestou mesmo. Mas aí a minha avó era muito religiosa e ela era muito religiosa, e no colégio das irmãs, em Araguari, tinha o internato, não é? E a irmã resolveu dar uma bolsa para minha mãe. Naquele tempo, em 1920, na década de 20, né, que a minha mãe é de 22, era muito humilhante você ganhar uma bolsa, não é como é hoje, que hoje quem ganha uma bolsa é um prêmio. Na época não, era uma desonra. Então se falava que a pessoa estudava de graça. Ah não, a fulana estuda de graça. E o dinheiro era tão pouco que ela não tinha uniforme, nada, né? As irmãs deram uma roupa velha para ela, um sapato velho, e ela, para o sapato ficar preto, ela passava carvão no sapato, porque não tinha dinheiro para comprar uma lata de graxa para passar no sapato. E teve um final de ano, vinha um bispo de Belo Horizonte, ia fazer uma festa especial, mas ia ter uma apresentação teatral, e as meninas todas vestidas com uma roupa de anjo, umas asas de anjo, né? E as mães, as filhas, a mulher de fazendeiros, dos empresários, fizeram aquela roupa para as meninas e ia ter essa festa lá. E o que aconteceu? A Madre Superiora organizou tudo, disse que escolheu a música, e depois de toda a peça pronta, chamaram a Madre Superiora para apresentar a peça para ver se havia ficado do gosto dela, para quando chegasse o momento exato, né, apresentasse a peça no final de ano, quando o bispo vinha. E aí o que aconteceu? Quando apresentou a música, o teatro, coisa e tal, a Madre Superiora falou: mas essa música não é nesse tom, disse para a professora de canto. Por que está nesse tom? Por que você mudou o tom da música? A professora de canto disse: é porque eu não encontrei ninguém que desse conta de cantar a música no tom original. A Madre Superiora pensou um momento e disse: olha, faz o seguinte, eu quero a coisa perfeita. Vai de sala em sala e procure alguma aluna que consiga cantar a música nesse tom. E assim foi. A professora de canto foi numa sala, foi em outra, até que chegou na sala onde estava minha mãe. E aí levantou uma menina: canta a música, canta. Quando chegou a vez da minha mãe, sentada lá no fundinho, aquela menina magrinha, humilhada ali, né? Aí ela disse, a professora falou: vamos, Marta, cante. E aí, a pobreza, ela traz uma força, uma garra para a pessoa, né? O pobre ele tem mesmo uma garra de conseguir. E parece que naquele momento, aquela garra surgiu. Ela encheu o pulmão de ar e cantou a música no tom normal, deu o agudo no final que ninguém estava conseguindo dar. E aí a irmã, professora de canto, disse para a Madre Superiora: olha, ela estuda de graça, ela não tem condição de fazer aquela roupa.
Aí a madre falou assim: nós vamos bancar a roupa dela. E foi o momento de glória mesmo da minha mãe, não é? Porque todo mundo tem 5 minutos de fama, né? Aí talvez tenha sido esses 5 minutos de fama da minha mãe. Mas por que que ela parou de cantar? Porque depois, quando ela ficou moça, quando ela casou, que ela perdeu 2 filhos, os primeiros filhos que ela conseguiu engravidar, ela perdeu. E deu infecção de garganta muito grave, ela fez uma operação de amígdala. E diz que depois disso ela talvez nunca mais cantou. Pela própria tristeza mesmo que a vida se tornou, não é? Um convívio com meu pai, talvez ela deixou de cantar por isso. Eu sei que eu nunca ouvi minha mãe cantar, só sei essa história da música, né? Então, isso são coisas que povoam a mente da gente. Essas histórias assim que ficam na mente do velho, não é? E é muito interessante a gente lembrar disso, não é? E então é essa a história. E meu pai, apesar de ter defeitos, era muito trabalhador. O meu pai, ele voltou para essa indústriazinha lá de fubá, de farinha, e ele tinha um moinho de fubá que tinha 2 pedras, as pedras redondas, enormes, e a pedra girava uma em cima da outra, e o milho ia caindo, e ia moendo o milho, e saía o fubá mimoso. Era um motor elétrico desse tamanho que ele funcionava dia e noite. Ele enchia a caçamba de milho, o milho ia descendo, passando na pedra, ia moendo, o fubá ia caindo. E de 2 em 2 horas ele punha o relógio despertar à noite para encher a caçamba. E no outro dia ele empacotava o fubá e saía vendendo. Eu me lembro disso, ele tinha um furgãozinho, que ele comprou esse furgão na Souza Cruz, porque a Souza Cruz não retificava motor de carro. Quando o carro ficava velho, começava a queimar óleo, eles faziam um leilão e vendiam. Ele foi lá e comprou um furgãozinho desse. Queimava mais de 1 litro de óleo por dia. Ele já andava com óleo no furgão para repor o motor, para não fundir o motor. Eu lembro que a partida do furgão era um fio descascado que ele encostava na lataria e dava partida. Eu era muito pequeno nessa época, mas eu tenho essa lembrança desse furgão que ele tinha. Então ele era muito trabalhador, muito econômico mesmo. Ele vivia, a vida dele foi